Meus amigos, a situação de Moro tá ficando cada vez pior. Eu vou trazer aqui 3 notícias numa só para não fazer vários vídeos sobre o ex-juiz. Eu vou falar aqui da situação dele no TCU, que não foi resolvida depois da live que ele fez com o Kim. A presidente do Podemos meio que tentou colocar o Moro como sendo vítima de uma conspiração e pode ter se complicado. Vou falar sobre isso e também ele falou uma grande bobagem sobre a Petrobras. Eu vou trazer detalhes aqui, algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva. Nós ontem atingimos 53 mil inscritos. Então, muito obrigado a todos aqueles que já estão aqui com a gente no canal Politizando. E quem puder, deixa like, dislike, comenta, compartilha. Tudo isso fortalece esse nosso trabalho aqui. Bom, meus amigos, vamos começar falando de uma notícia que saiu hoje cedo, no dia 2, sobre essa questão do TCU. Manchete do Metrópolis: investigação contra Moro não será arquivada tão cedo no TCU. Quem garante isso é o ministro lá do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que não pretende então arquivar esse processo que apura suposto conflito de interesses de Sérgio Moro na Álvares e Marçal. Ele quer aguardar o resultado de diligências que pediu na investigação. Me parece de fato aqui essa é uma posição bem correta mesmo. E Dantas quer aguardar, por exemplo, pedido feito pelo próprio ministro na semana passada para que o setor de inteligência do Tribunal de Contas da União prepare um relatório sobre o vínculo de Moro com a consultoria e outras empresas envolvidas na Operação Lava Jato. E um detalhe aqui, meus amigos, é o seguinte: o Moro, depois de ser muito cobrado, enfim, em relação aos ganhos dele lá nos Estados Unidos, ele decidiu dar as explicações e abrir ali quanto ele ganhou em relação a essa atuação dele lá fora, não para a imprensa, você convocar uma coletiva ou você dar entrevistas em vários veículos, enfim, da imprensa no dia, não. Ele escolheu quem? Fazer uma live com o Kim Kataguiri, que apoia Moro, que ficou só levantando bola ali para ele e tal, fazendo perguntas, enfim, algumas até meio que sem sentido, e no final a estratégia foi qual? Em fazer um desafio para que Lula e Bolsonaro abram as contas. É mais ou menos assim: abra aí, Lula, para ver quanto você ganhou nas palestras. E aí fica a competição. Quem ganhou mais, quem ganhou menos, tirando o foco dele. E a militância que ainda o apoia, só faltou gritar mito nas redes sociais. Meio que esqueceu que o Moro tinha acabado de revelar ter ganhado quase 4 milhões em 11 meses numa empresa que tem como cliente a Odebrecht, a OAS e outras empreiteiras que o Moro, como juiz, julgou na Lava Jato. Aí a militância, enfim, deixou isso de lado e foi para as redes sociais levantar hashtag contra Lula e Bolsonaro. Não sei se essa estratégia de sair apontando para os outros como se os erros dos outros fossem maiores resolve o erro do próprio Sérgio Moro. Vamos aguardar e ver se ele vai conseguir, enfim, se livrar dessa questão do TCU que continua o incomodando. E no dia 1º, o Sérgio Moro, visitando cidades do interior de São Paulo, soltou uma pérola. Ele disse o seguinte sobre a Petrobras: a Petrobras teve papel importante para o país. Teve, né? Não tem, nem pode ter não, teve. Mas é uma empresa atrasada. Por que ele é atrasada, Sérgio Moro? Disse ele que ainda vive da exploração do petróleo. Um combustível que, segundo ele, o resto do mundo já não está mais usando. É simplesmente inacreditável. E finaliza: hoje estamos discutindo outras formas de energias limpas, mais ambientalmente corretas. Energias limpas como a energia solar. Sérgio Moro, a Petrobras não é uma empresa atrasada não, você mente aqui. Então quer dizer que o mundo não usa mais petróleo, Sérgio Moro? E é o seguinte: supondo, né, que a Petrobras de fato não tem mais importância, é uma empresa atrasada, que não presta mais para nada, por que alguém estaria disposto a desembolsar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares para comprá-la, Sérgio Moro? E sobre energias limpas, qual que é a sua proposta então? Né, aprofunda o debate. E eu até recomendaria o Sérgio Moro a ir lá no canal oficial do Ciro Gomes no YouTube, tem uma playlist. O Ciro fez uma série sobre a Petrobras, falando dos erros do passado, foram muitos de fato, falando do presente, o que este governo, a partir da mudança da política de preço, está fazendo com ela, a quem a empresa hoje atende os interesses e não é do povo brasileiro. E o Ciro fez também lá uma playlist especial tratando da energia do futuro, dessa parte da energia limpa. Beleza, ok,
Então o Ciro defende que a Petrobras, caso ele seja eleito presidente da República, ela terá um incentivo para se adequar à nova realidade, que está ficando cada vez mais forte, mas o petróleo, como é utilizado hoje, não tem, assim, uma perspectiva a curto prazo e deixar de ser utilizado. E quem está dizendo isso é o CEO da Volkswagen. Eu vou deixar um link aqui embaixo que vai falar um pouco sobre isso, porque a União Europeia quer banir, né, motores a combustão até 2035. E o CEO disse que essa meta é impossível. Então, pelo menos pelos próximos 13 anos, eu acho que ainda mais, não que eu esteja achando isso bom, isso aqui é uma questão de um fato. O petróleo, como a Petrobras extrai hoje, ainda será muito utilizado, mas o Ciro defende o quê? Que a Petrobras se enquadre nessa transição para que ela, que é uma empresa de ponta naquilo que ela faz hoje, enfim, consiga avançar e no futuro também fazer parte dessa questão da energia limpa. E vamos aqui agora para outra questão da presidente do Podemos, que olha, ela tentou colocar o Moro como vítima de todo mundo e pode ter se complicado. E vai dizer então a matéria do Metrópolis que a presidente do Podemos, que é a deputada Renata Abreu, afirmou na segunda-feira, dia 31 de janeiro, em um jantar com empresários, que ministros do STF participam de uma mobilização para ameaçar a candidatura de Sérgio Moro à presidência. Abre aspas para ela. Eu estou trabalhando muito nas alianças, sabendo que não é fácil. Não é por incompetência, é porque existe uma mobilização de ex-presidente, do atual presidente e do STF que ameaça mesmo, falando aqui da candidatura. E ela admitiu que encontrou o futuro presidente do União Brasil, Luciano Bivar, para discutir a ida do Moro ao partido, mas que abdicou da ideia por não ter sentido da parte do Bivar segurança de que haverá de fato apoio a Moro. E neste momento, Renata Abreu voltou a dizer que a ação de ministros do Supremo poderia inviabilizar a candidatura do ex-juiz. Abre aspas de novo para ela. Você não sabe o que vai acontecer numa convenção. Se tem um ministro do Supremo que liga para aquele cara, integrante do União Brasil, e diz que precisa do seu voto contrário. E antes de eu trazer para vocês aqui uma parte do Prerrogativas, vale só lembrar que a saída do Moro do Podemos para o União Brasil, ela não está sendo muito bem aceita, é lá no União Brasil, não é que a Renata Abreu acha que o Moro pode ficar sem espaço e que ele pode ser rifado por lá. Tem muita gente no União Brasil, de fato, favorável à ida do Moro, em especial membros do PSL, né, e membros do DEM, né, que vai fazer essa fusão, tornando a União Brasil. Os membros do DEM têm maior resistência, né, enfim, tem receio de que a presença do Moro lá possa prejudicar a eleição, enfim, de deputados e governadores. Então tem essa questão política por lá, essa questão jurídica, ela vai ter que se explicar, porque vejam isso, Grupo Prerrogativas, que é um grupo composto por advogados críticos dos abusos da Lava Jato, que o Moro, inclusive, chamou esse grupo de Clube dos Advogados da Impunidade. Mas esse grupo reagiu, quer que essa denúncia seja apurada pelo TSE. Abre aspas aqui para o Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador geral do grupo. Essas denúncias são gravíssimas e precisam ser imediatamente apuradas. O Grupo Prerrogativa sugere que seja instaurado um inquérito no bojo do próprio TSE, com acompanhamento da PF, para apurar os fatos e as eventuais responsabilidades. Se as denúncias forem verdadeiras, o que não acreditamos, estamos diante de um crime contra a ordem democrática, um crime contra as eleições, o que é gravíssimo num regime democrático e no Estado de Direito. E continuou ele dizendo, eu realmente acho grave. Ela está sugerindo que os ministros do STF estão atuando para favorecer tais ou quais candidatos em detrimento de outros. Isso é gravíssimo numa democracia, porque o STF tem competências muito bem definidas. É uma denúncia que precisa ser apurada. Agora, se a Renata Abreu queria colocar o Moro como vítima de uma conspiração, isso pode trazer problemas para ela. Vejam só o que disse o Marco Aurélio. Ao que parece, isso é uma estratégia que revela o desespero do ex-juiz Moro, que patina nas pesquisas, e para viabilizar a tal da terceira via. Se for o caso, aqueles que sugeriram o cometimento dos delitos precisarão responder, porque estaríamos diante de um tipo penal que é muito assemelhado à denunciação caluniosa. Bom, isso aqui é uma reflexão importante agora
para muitos moristas, porque para alguns apoiadores de Moro, né, os fins, ou seja, prender corruptos, justificam os meios, aí não importam os meios, desde que se atinjam os fins. E agora, na opinião de muitos, e também baseado em muitas evidências, né, e o Sérgio Moro gosta de evidências, o ex-juiz foi um ex-juiz corrupto. Suspeito, está provado que foi. E agora, será que porque Moro na opinião e baseado em muitas evidências, um corrupto, aí nós deveremos defender quaisquer meios para que ele seja preso ou para que ele fique fora das eleições? Bom, eu acho que não. Eu defendo para o Moro que seja respeitado o devido processo legal, como defendo para qualquer pessoa. Então vamos aguardar, ver quais serão os desdobramentos em relação a essa questão do TCU, que eu mostrei lá no começo. Não foi apaziguada com essa live dele com o Kim Kataguiri, e vamos ver quais serão também os desdobramentos sobre essa fala da Renata Abreu. Agora, em relação às bobagens que ele diz sobre a Petrobras, isso, pelo que a gente está percebendo, vai continuar acontecendo, porque o Moro, como eu insisto, enfim, você pode até achar ele um juiz brilhante, um ministro maravilhoso, mas como pré-candidato à presidência da República do Brasil, na atual situação em que o país se encontra, ele prova cada vez mais ser um total despreparado, não faz ideia nem do que é, da importância da Petrobras, que dirá, né, do que ele vai fazer para tirar o Brasil, né, do fundo do poço em que ele se encontra depois deste desgoverno Bolsonaro e também depois de outros governos aí trágicos que nós tivemos, que não fizeram reformas estruturais, enfim, antes alguém vier me chamar de petista, de lulista, não, eu sou bastante crítico aos 4 mandatos que o PT e o Lula tiveram para fazer as transformações nesse país e não fizeram. E por não terem feito, gerou esse clima de insatisfação, misturado com corrupção, tragédia econômica, que desagou no impeachment, que desagou também na eleição de Bolsonaro. O Brasil tem que superar esse passado, tem que superar esse presente e pensar no futuro. E na minha opinião, Sérgio Moro, baseado em tudo que está acontecendo, não representa isso que nós precisamos, enfim, para sair dessa crise grave em que o Brasil se encontra nesse momento. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.